Olá, professores! Nós somos a equipe de língua estrangeira, eu sou a Ângela e nós vamos conversar um pouco com vocês sobre o caderno pedagógico de unidades curriculares de transição, como é específico para os anos finais, de língua inglesa. Olá, professores! Eu sou a professora Janaína, também faço parte da equipe de língua estrangeira. Espero que estejam todos bem na segurança dos seus lares. Olá, sejam muito bem-vindos, muito prazer, eu sou a professora Ana Carolina, espero que todos estejam bem e com saúde. Então, se a gente pensar, algo que não seria nem tão necessário especificarmos é sobre esse contexto que a epidemia nos impôs. Primeiro a gente tem que pensar essa migração às pressas e não planejada da escola para o trabalho em casa. Depois todos nós temos familiares, ou seja, nós tivemos que conviver muitas vezes com conhecidos, com sobrinhos, com filhos, cuidar dos nossos pais, nesse outro sistema de todos estarem fora do ambiente de trabalho, saindo o menos tempo possível de casa, enfim, algo que nós não tínhamos como nos planejar para isso. E todas as questões de restrição de circulação que aconteceu na cidade, que aconteceu em todo o mundo, de um afastamento social, de um sentimento de medo, de frustração, para muitas pessoas de luto, de incertezas, enfim. Um momento tão delicado que ninguém jamais imaginou que poderia acontecer em 2020. Nós agora ainda estamos passando por esse momento, como a Ana falou na abertura, está passando. A gente ainda tem que se cuidar. Obviamente, tudo isso que nós estamos aprendendo, a gente leva para sempre, porque esse é um dilema que está sendo muito difícil para todos nós. Aí, principalmente pela questão de não termos tido tempo para nos programarmos para isso. Afinal, é uma pandemia. Se a gente vai conversar um pouquinho sobre essa organização, sobre essa transição que nós tivemos nesse momento, nós temos que pensar em relação às aulas de língua inglesa dos anos finais. Afinal, aconteceu tudo de uma maneira tão rápida e tão cheia de dúvidas para todos nós. Afinal, as videoaulas eram do Estado, com base no currículo do Estado, que está ali a imagem. Depois, as crianças, os adolescentes assistindo essas videoaulas de casa. A maioria assistiu, mas a gente sabe que teve muitas variações conforme a comunidade, conforme a família. E, por fim, nós temos o currículo da rede municipal de ensino de Curitiba. Então, videoaulas do Estado, as crianças assistindo essas videoaulas de casa e os professores com toda essa organização de tentar unir com o nosso currículo da prefeitura para planejar essas atividades. Se a gente pensar em relação a tudo isso, como vocês podem ver na tela, as videoaulas, como eu disse, foram transmitidas pelo programa Aulas Paraná, que é um cronograma realizado conforme o CREP. O que é o CREP? É o Currículo da Rede Estadual Paranaense. Os professores realizaram as adequações dos conteúdos desse CREP frente aos dispostos no currículo da nossa rede. E depois tinha que ter um planejamento de materiais e atividades complementares para o envio quinzenal aos estudantes. Os dois currículos seguem a Base Nacional Comum Curricular, entretanto com propostas diversificadas. E dentro de todas essas diferenças, os professores tinham que tentar planejar atividades que dessem conta dos alunos assistindo às videoaulas e que integrassem com o nosso currículo. Foi uma demanda, está sendo uma demanda muito difícil. A gente sabe do trabalho que está dando para todo mundo e de como vocês estão se dedicando para isso, para ficar da melhor maneira possível. Se a gente pensar, vocês tinham que analisar essas videoaulas, ter as diferentes percepções curriculares contidas nesses documentos e depois as especificidades de cada uma das escolas, de cada uma das turmas, de acordo com a faixa etária dos estudantes, enfim. É uma coisa tão difícil, tão complicada, e vocês estão fazendo de uma maneira tão brilhante, porque foi um desafio pelo qual a gente, como eu já disse, não pôde se preparar. Então foi um momento, a gente pode falar, acho que a frase que mais representa é: os professores se reinventaram. Eles tiveram que mudar, redefinir, planejar, se adaptar, enfim, diante de todo esse contexto, sem um tempo necessário, sem saber exatamente que caminho seguir, mas
seguindo, tentando fazer a diferença para aquele estudante que está lá na casa dele, longe da escola e muitas vezes sem conseguir acompanhar, pela falta do contato, do convívio professor-estudante. Isso sempre foi importante e faz uma grande diferença. O fato de estar em casa, estar distante dos colegas, dos professores, de uma sala de aula, enfim, isso é uma coisa que a gente não pode pensar que não afetou de maneiras diferentes. Tem pessoas que estão numa casa onde eles conseguem acompanhar a videoaula. Tem adolescentes que tiveram uma dificuldade maior, mas a gente tem que pensar em todos eles, principalmente quando chegar o momento de retomar. Por quê? Porque a adaptação também foi imposta a esses estudantes, aos familiares que se viram diante desse desafio de não estar indo para a escola, de estar no remoto, de não estar indo para o presencial. Se a gente pensar, por exemplo, estudantes que atualmente estão na metade do 7º ano, se eles não tiveram uma aula de inglês do 1º ao 5º ano, eles tiveram durante um mês somente no começo do ano passado. Então eles estão na metade do 7º ano e não tiveram presencialmente um professor conversando com ele, um diálogo em que a professora estivesse lá para acompanhá-lo, uma escrita de texto em que a professora estivesse visualizando e acompanhando todo o processo. Então a gente tem que levar isso em consideração. E de certa forma o papel do professor sempre é crucial, é imprescindível, é de uma relevância ímpar. E a gente tem que pensar que para auxiliar os estudantes a minimizar essas possíveis dificuldades em relação aos conteúdos trabalhados no modo remoto, ele precisa do quê? Perceber essas caminhadas diferentes dos estudantes que estiveram buscando todas as atividades na escola, que estiveram acompanhando as videoaulas. Tem escolas que as escolas estão se programando de uma maneira diversificada a cada etapa disso. Tem escolas que mantiveram um contato com as turmas do ano passado, outras escolas começaram esse ano, algumas têm um contato com maior frequência, outras com menos frequência, enfim, os ambientes variam conforme o núcleo, conforme a escola, conforme o estudante. Então a gente tem que pensar em relação, se já existia isso sempre vai existir independentemente de pandemia, se já existia uma variedade muito grande, agora com esse contexto está ainda maior, pela questão de caminhada diferente de cada um deles, de cada um de nós também. Se a gente pensar em relação a esses conteúdos trabalhados, sempre, cada sala de aula é única e a gente sabe que dentro de uma sala de aula, cada estudante é único, com uma compreensão diversificada. E o professor, então, teve uma autonomia, sempre tem uma autonomia para definir sobre o modo mais adequado de ensinar seus estudantes, de acordo com a realidade, de acordo com os desafios e as possibilidades que se apresentam no ambiente escolar. Ou seja, o que um professor quer? Quer o êxito na aprendizagem para o seu estudante. E os professores, como sempre, estão fazendo o seu melhor para tentar atingir, para tentar auxiliar aquele estudante que está num momento tão diferente e numa caminhada tão diferente. Então isso é uma coisa tão bonita de se ver, esse empenho e dedicação de cada um de vocês para conseguir atingir e auxiliar esse estudante. Eu vou parar um pouquinho aqui e chamar a Ana para continuar. Então, dando continuidade aqui ao que a professora Ângela já falou, como ela já mencionou, então os alunos, os estudantes e nós também precisávamos acompanhar o que estava sendo transmitido nas aulas Paraná, para que a gente inclusive também pudesse montar as atividades que eram encaminhadas através dos kits pedagógicos, né? E aí, então, a partir do dia 14 de abril, a prefeitura iniciou um conteúdo direcionado aos estudantes dos anos finais. Então, desde essa data, aulas de 45 minutos foram distribuídas em uma grade, onde esses estudantes também têm a oportunidade de acompanhar alguns conteúdos. Então, com o objetivo de auxiliar, né? De ser um algo a mais auxiliando esses estudantes e o objetivo também de nos facilitar um pouco, porque é um grande desafio, né? Fazer essa transição, né? Fazer essa caminhada com o estudante já é um grande desafio quando estamos na nossa rotina do dia a dia, lá na sala de aula, acompanhando esse estudante, vendo as suas limitações, as suas possibilidades e explorando isso. À distância, a gente sabe que é um público diferenciado, é um estudante que quando está conosco, perto, em nossa sala de aula, é mais fácil fazer essa interação e nos relacionarmos com ele.
A partir da distância, desse ensino novo, né, desse ensino remoto que se impôs, esse desafio aumentou e muito. Quem de nós teve uma formação adequada para ter esse ensino, né, para ensinar numa educação remota, né, onde o estudante está em casa, onde ele se comunica conosco ou pelo papel ou a partir de outros meios de comunicação? Daí a gente tem que colocar todas essas limitações, né, do acesso do estudante, a família, que é muito importante. Então, parece-me que agora, mais do que nunca, a gente engloba todo mundo, né? Porque agora é um trabalho em equipe mesmo, porque a gente precisa da colaboração dessa família, fazendo com que esse estudante participe das aulas. Eu tenho um filho adolescente que faz as aulas, então eu me vejo diante desse desafio também dia a dia como mãe, né? Para que ele se mantenha interessado, para que ele fique conectado, uma vez que o computador ou até mesmo a televisão oferece muitas possibilidades de distração, né? Para que esse estudante acabe se distraindo e perca o foco ali, porque já é um desafio em sala de aula, né? Então, isso se configurou num desafio e nós passamos então a estudar e tentar encontrar formas que considerávamos que eram as mais adequadas para poder alcançar esse estudante e alcançar o nosso objetivo maior, que é a construção da aprendizagem, né? Então, o que a gente pensa com esse material? Auxiliar vocês a fazer essa transição para o nosso currículo. Como a professora Ângela falou, o currículo do Estado é diferente do nosso, trabalha numa perspectiva diferente. Então, por isso, essa adequação se faz ainda mais importante e necessária, né? Para que a gente possa manter esse estudante na nossa perspectiva de trabalho, dentro da nossa metodologia. Então, o que a gente vai ver lá? A gente pensou alguns conteúdos que foram trabalhados na TV Escola e que vocês podem encontrar no currículo. Então a gente vai ver lá, por exemplo, no 6º ano, a comunicação sobre ocupações e profissões, que foi um conteúdo trabalhado lá no Estado, que também está presente no currículo da rede municipal. No 7º ano lá a gente vai ver isso também, então a gente vai ver lá a comunicação sobre o passado. Então, quando a gente percebe isso, o grande desafio se impõe para nós em fazer essas conexões, né? Em conseguir ligar isso, para que a coisa não se perca. O que a gente considera que é um facilitador é que o nosso currículo trabalha nessa perspectiva do letramento crítico. Então, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar a partir de diversas fontes, né? Então eu não preciso me ater apenas ao que foi trabalhado lá no Estado. Eu posso então trazer várias outras contribuições a partir de textos, de imagens e trabalhar de diversas formas para que eu consiga também trabalhar esse conteúdo como estudante nessa perspectiva do letramento crítico, né? Avançando um pouco o olhar dele, né? Lembrando que o objetivo não é apenas e tão somente a língua inglesa, né? Mas um pouco maior do que isso. Então a gente consegue abrir um pouco mais essa possibilidade. Então vamos dar mais uma olhada lá no 8º ano. A gente tem lá redes sociais e tecnologia, por exemplo, que é um tema que abre aí muitas possibilidades de trabalho também, como todos os outros, relações culturais e globalização. E os do 9º ano também não diferentes. Temos lá sustentabilidade, diversidade, que se configuram em temas interessantes para que a gente possa trabalhar com esses estudantes, né? Dependendo da abordagem que a gente faz, a gente vai despertar o interesse deles para avançar, para quem sabe poder fazer pesquisas, né? Seja com a possibilidade que tem ou a partir do material que a gente encaminha. Então, é essa relação que a gente faz, né? É conseguir percorrer esse caminho para que esse estudante possa então ter essa conexão, não perder essa conexão com o nosso currículo, né? Como a professora Ângela já disse, não é uma tarefa fácil e a gente sabe disso, né? Do grande desafio que temos, uma vez que sempre trabalhamos a partir do nosso currículo e pela primeira vez nos vemos diante desse desafio de conversar com um currículo que é diferente do nosso. Mas isso se faz necessário, né? Essa conversa entre os currículos nesse momento em que nenhum de nós esperava passar. Tenho dito que fazer história é muito difícil, nós estamos participando de um momento muito importante da história e não tem sido fácil. Mas eu acredito e tenho percebido aqui com tudo que a gente vê que vocês estão fazendo um trabalho magnífico, estão conseguindo vencer esses obstáculos, né, e conseguir superar toda essa dificuldade a partir desse cenário tão inóspito, né, tão difícil que a gente viveu aí nesses últimos tempos. Então aí a gente vai partir agora desse momento que eu tenho um estudante, por exemplo, lá que estava no 6º ano e que vai passar para o 7º, mas a gente tem que lembrar
como a professora Ângela também já falou, que esse estudante, por exemplo, que está no 6º ano, ele não chegou a viver o ensino fundamental 2, né? Então essa transição de disciplinas a mais, né, desses componentes curriculares entrando na vida dele, dessa organização com tudo isso, ele ainda não teve a oportunidade de experimentar na realidade da escola. Então a organização que ele tem feito é uma organização que parte dele e da família, como essa família se organiza, como esse material está organizado, que não é a nossa organização. Pode até ser, mas a ideia que temos é que a organização se deu aí a partir de cada realidade. Então, o primeiro momento de diagnóstico, né? A gente costuma usar o termo avaliação diagnóstica, mas eu prefiro usar aqui diagnóstico mesmo, porque é um momento de observação, né? É aquele momento em que a gente precisa se colocar fora para poder olhar toda essa realidade que a professora Ângela inclusive trouxe, a da família, a de nós profissionais, a da escola, a desse estudante, né? Todos estamos num novo momento, então isso se configura num desafio, por isso olhar com cuidado, por isso a gente tem sempre trazido muito a palavra empatia, né? Empatia conosco, né, diante desse desafio, e empatia também por todo esse cenário. A escola está diferente, o estudante está diferente, né? Então a gente precisa fazer esse diagnóstico com muito cuidado, uma observação aprimorada, para a partir disso então elaborar o nosso planejamento, que precisa ser bem pensado, precisa estar articulado com o currículo. E esse é um grande desafio, né? Porque você fazer essa transição daquelas aulas que são apresentadas lá no estado para as aulas que a gente vai, o material que a gente vai produzir para esses estudantes se configura num desafio. Mas a partir do momento que eu faço um diagnóstico bem elaborado, cuidadoso, o meu planejamento também vai caminhar nessa perspectiva. Então a gente vai lembrar sempre que o que a gente tem que primar, que o nosso currículo sempre vai dizer, que é essa progressão do conteúdo nesse espiralada, né, nesse sentido de espiral, ou seja, eu começo do mais simples e vou avançando gradativamente conforme eu percebo a necessidade do meu estudante. Nesse momento especial, a gente vai ter que olhar para essas necessidades de forma muito cuidadosa. E tem aqueles que também acompanharam, quem conseguiu avançar, quem não conseguiu. Então fazer esse casamento dessas dificuldades, fazer isso avançar, para nem ficar repetitivo, mas também não tornar a aula difícil demais e desinteressante para aquele que não acompanhou, é o nosso grande desafio e precisa estar presente lá no nosso planejamento. E aí o que a gente tem que primar mais, né? A promoção da reflexão, então, é essa coisa, né? De fazer com que esse estudante reflita sobre o que está sendo estudado, esse aprofundamento, como a gente falou, desse conhecimento, né? Gradativamente eu vou aprofundando essa ideia. A aplicabilidade do conteúdo, né? Então, quando eu dou sentido para aquilo que a gente está estudando, quando esse aluno consegue perceber-se naquele conteúdo, isso fica mais fácil e a construção da aprendizagem também fica facilitada. A gente vai ver também que existem temáticas, que a gente separou algumas, que conseguem ser trabalhadas em conjunto. Então a gente vai perceber que essa progressão de 6º para 7º, de 7º para 8º, pode acontecer a partir, inclusive, do currículo. Vamos dar uma olhada? Então olha lá. Por exemplo, no 6º ano a gente tem lá a comunicação sobre matérias e horários escolares. E no 7º a gente vai ter a comunicação sobre rotina e sobre horas. Então percebem como a gente consegue pensar em atividades que consigam permear esses dois conteúdos passando por esses 2 anos, né? Então é esse cuidado que precisa ter quando a gente fala do planejamento bem elaborado, bem articulado, é esse olhar, né? Conseguir perceber que eu consigo avançar com esse conteúdo trabalhando os dois ao mesmo tempo. Assim eu atendo aquele estudante que precisa resolver essas questões relacionadas, por exemplo, a matérias e horários escolares, e também consigo introduzir a temática da rotina e tudo mais. Vamos dar uma olhada lá então, do 7º para o 8º nós temos a mesma coisa, olha lá, comunicação sobre saúde, personalidade e características físicas, e tenho lá direitos humanos e cidadania. Então eu consigo fazer um casamento desses dois conteúdos e consigo então fazer essa transição, né, que é a ideia desse material que a gente elaborou, é esse processo aí dessa transição do estudante para o ano seguinte para dar conta desses conteúdos que porventura precisem ser retomados ou aprendidos. Do 8º para o 9º também, a gente vai ter lá redes sociais e tecnologia, comunicação sobre causa e consequência. Então a gente vai fazendo essa articulação. É um desafio, né, como a gente já bem colocou, mas com cuidado, com atenção, né? Esse trabalho que a gente já desenvolve tão bem lá na escola, também consegue fazer isso com cuidado. E esse material vem para auxiliar vocês com isso. Na leitura deles vocês vão perceber que a gente tentou aí auxiliar vocês na construção desse material. Eu vou chamar agora a professora Janaína, que vai dar continuidade à nossa apresentação. Mais polêmica, que é para falar um pouquinho sobre avaliação.
A Ângela e a Ana já falaram um pouco, né, sobre a transição que nós temos que ter nesse momento do currículo do estado para o currículo do município, quais são as metodologias que a gente pode utilizar, a aproximação dos conteúdos para que a gente não gere uma lacuna muito grande em cima disso, né? Mas eu sei que sempre vem esse questionamento dos professores e também, por ser professora, sempre penso nisso na hora que estou desenvolvendo lá as metodologias e dando a minha aula, como é que eu vou fazer nesse processo de avaliação? A avaliação sempre é uma coisa muito polêmica, né? Sempre no momento que a gente já está fora da pandemia, a gente já fica pensando nisso, porque é uma questão muito subjetiva. E a gente pensar em enquadrar isso em estratégias que sejam mais objetivas, que são as estratégias avaliativas que geralmente a gente tem, é muito complicado. Num momento de pandemia em que a gente tem que fazer essa transição desses conteúdos, aproximação de conteúdo, a gente sabe que isso fica muito mais difícil. Então, a nossa intenção aqui também é auxiliar para que isso seja um processo um pouco mais tranquilo de se fazer. Então, olhem lá. Ainda que o desenvolvimento da avaliação tenha permanecido de forma contínua, as adaptações nos métodos avaliativos ocorreram baseadas nas relações estabelecidas entre os conteúdos do currículo da Rede Municipal de Educação e os conteúdos do Estado. Ou seja, a avaliação também vai acontecer nesse sentido, né? Nós sabemos que esse processo avaliativo, nesse momento de pandemia, ele se torna um pouco mais complexo, né? E até às vezes um pouco mais difícil. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. O processo avaliativo, durante esse período remoto, está baseado nas atividades enviadas pelos estudantes, bem como pelos seus registros referentes ao acompanhamento das videoaulas. Só que a gente tem que pensar, né? Claro que às vezes a gente sabe que vem poucas atividades, a gente tem esses comentários dos professores que às vezes não recebem tantas atividades, as atividades vêm incompletas, os alunos têm dificuldade, mas a gente também tem que considerar e olhar pelo outro lado. Como para nós, professores, é difícil estar fazendo todo esse trabalho agora, para os alunos também. As videoaulas, né, é um momento diferente, não é a mesma coisa que estar ali no presencial, com o atendimento da professora. Então, a gente tem que considerar qual é a situação que esse aluno se encontra. Como que ele está assistindo essa videoaula? Será que ele está tendo um local para poder acompanhar, né? Um local adequado para estudar, para poder ler? Tem a ajuda de alguém, de algum familiar, ou ele tem que fazer tudo sozinho? A rotina dele como que é, né? A gente sabe que todas as rotinas da família, da maioria das pessoas, têm se modificado por causa da pandemia. Então, consequentemente, a rotina da família vai interferir na rotina desse estudante, né? E tudo isso tem que ser levado em consideração. E uma vez que esse momento não ocorre esse contato presencial, ficou evidente, né, essa preocupação dos professores em relação a tudo isso, né? Como que eu vou fazer? Se eu estou recebendo essas atividades, não estou conseguindo fazer a minha avaliação adequadamente, como que eu faço com isso? E tudo isso a gente entende, a gente sabe que não é um momento fácil. Então, nesse momento, a gente tem que sempre considerar quais são os instrumentos avaliativos que a gente tem. A participação do professor no conselho de classe, ele se torna muito importante justamente por isso, para que ele possa discutir lá com seus pares, né, quais são os conteúdos que eles perceberam que os alunos tiveram mais dificuldade de entender, de compreender, o que se tornou fácil, né, que a gente pode passar, para que também a gente não gere essas lacunas, né, entre os conteúdos de um ano para o outro. E a gente sabe que o sistema que a gente tem, a estratégia avaliativa que a gente tem agora, que é o Avalia, mas a gente tem que sempre tentar considerar algumas coisas que existem dentro desse sistema, que sejam subjetivas e que favoreçam para que a gente possa descrever, para que a gente possa registrar o máximo que a gente puder dessas questões avaliativas que são importantes para que esse processo possa ser contínuo, né? Que a gente possa dar continuidade. Então, nesse momento, que é um ano atípico, como foi ano passado, é importante que a gente também considere essas soluções que foram encontradas, né, nessas estratégias de fazer essa transição entre o conteúdo do currículo do Estado para o currículo do município. Elas foram as soluções encontradas para que a gente diminuísse, né, essas lacunas que existem entre os conteúdos, né, para que a gente pudesse ter esse processo aí, dar continuidade a isso e diminuir também essa questão da desigualdade educacional, né, para que a gente pudesse cada vez mais avançar ao invés da gente ficar retrocedendo nas questões dos conteúdos, né.
E claro, também se preocupando muito com a evasão escolar, para que a gente aumentasse esse interesse dos estudantes, para que eles pudessem continuar a permanecer, né, assistindo às aulas e não desistissem disso no momento que eles não podem estar presentes. Então, todos esses esforços, eles estavam concentrados justamente para que a gente pudesse cumprir esses objetivos pedagógicos desde o ano passado até esse ano, né? E a gente vai continuar enquanto a pandemia permanecer. Então, para que a gente possa ter essa continuidade, para que a gente identifique essas lacunas e possa cobri-las, e sempre fazendo o máximo necessário para que a gente possa conseguir contemplar todos os estudantes e não deixar ninguém para trás, tá? Eu vou agora chamar as minhas outras colegas para que a gente possa finalizar o nosso encontro de hoje. Finalizando, então nós terminamos com essa frase de Paulo Freire, que diz o seguinte: onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Paulo Freire, maravilhoso como sempre. Então nós gostaríamos de agradecer e parabenizar vocês. A gente sabe que não é uma demanda fácil, não está sendo, e mais uma vez os professores se superando. Parabéns a todos e obrigada. Obrigada, fiquem bem. Espero que possamos nos ver logo, presencialmente. Até logo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até mais.